Olá a todos que acompanham a gente aqui no canal do IQ no YouTube. Hoje a gente tem aqui uma conversa muito bacana com o professor Nailton Monteiro do Nascimento Júnior. Ele é professor do IQ e líder do Laboratório de Química Medicinal, Síntese Orgânica e Modelagem Molecular do Instituto. Hoje a gente tem um bate-papo aqui para falar sobre Alzheimer, enfim, o que a ciência tem estudado atualmente, o que o grupo do professor Nailton também tem estudado, trazer um pouco de informação, enfim, curiosidades para todos que acompanham a gente agora. Professor, desde já agradeço a sua colaboração, a sua disponibilidade e obrigado pela participação. Eu que agradeço, Henrique, pela oportunidade. É sempre bom falar sobre um tema que tem uma relevância cada vez maior, até por conta da expectativa de vida da população estar aumentando, assim como também fatores relacionados ao estilo de vida da população que podem também ter um impacto significativo na doença de Alzheimer. E esse bate-papo nosso é muito importante nesse sentido. Sem dúvida, professor. Eu queria começar nosso papo com você falando um pouco sobre a doença em si do Alzheimer, para quem ainda não conhece, não é tão familiarizado, como que ela aparece, quais são as possíveis causas, sintomas, enfim, fala um pouquinho sobre ela. Claro, nesse contexto, eu acho importante a gente fazer um resumo histórico, mesmo que seja bem breve, com alguns dados estatísticos, para as pessoas terem uma noção do tamanho do problema. A verdade é que a doença de Alzheimer ela já foi caracterizada por Alois Alzheimer, que deu o nome à mesma, em 1906. E para você ter ideia, os estudos significativos dessa doença começaram a pipocar, vamos dizer, ali pela década de 70. Então, em 1970 para cá que a gente realmente começou a observar estudos mais significativos e mais robustos. Então, a gente está falando, quando a gente fala em doença de Alzheimer, estamos falando de um transtorno neurodegenerativo progressivo, e como os principais sintomas, as pessoas que, infelizmente, têm casos na família sabem que temos a perda de memória, começando pela memória recente, e em casos já de moderados a graves, perda de funções cognitivas como os principais. E para você ter ideia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós temos cerca de 50 milhões de casos de demência no mundo, e temos aí uma progressão bem triste de cerca de 10 milhões de novos casos anuais. E quando a gente para pensar, dentre esses casos de demência, 50 a 70% estão relacionados a casos de doença de Alzheimer. Quando a gente fala no Brasil especificamente, a gente chega à conclusão que cerca de 1,5 milhão de pessoas estão com a doença de Alzheimer. Claro, esses números são aproximados, é difícil ter dados estatísticos recentes, mais atualizados, mas a gente também deve levar em consideração que ela pode acometer muito próximo de 50% dos indivíduos com mais de 85 anos. Então, quando a gente para pensar na longevidade, aumento da expectativa de vida, é uma doença que a comunidade científica tem que se atentar e investir mais esforços, porque a tendência, até por conta da população ficar mais velha com o passar do tempo, isso vai fazer também com que a gente tenha um aumento desses casos. E quando a gente para pensar, por exemplo, na questão de homens e mulheres, temos sim uma prevalência maior em mulheres. Isso está relacionado a vários fatores, como, por exemplo, a lipoproteína e também existe uma relação com a redução dos hormônios ali no período da menopausa e pós-menopausa. Também observamos os dados para mulheres tendo um destaque maior em relação ao percentual de pessoas acometidas com a doença. E quando a gente para pensar o que causa essa doença, a gente, na verdade, pode analisar as mudanças que a gente observa no nosso cérebro ou em nível celular, e a partir dessas alterações nós conseguimos identificar alguns fatos interessantes. Um deles seria, em nível celular, a degradação dos neurônios colinérgicos no sistema nervoso central numa quantidade mais elevada. Temos ali uma diminuição da concentração do neurotransmissor acetilcolina, que está relacionado à memória e funções cognitivas. E, é claro, também quando falamos
do acúmulo da proteína beta-amiloide no sistema nervoso central, que é uma das formas também de correlacionarmos a perda de memória, funções cognitivas com a doença de Alzheimer. É um problema gigantesco, global, né, professor? E tem cura o Alzheimer? Quais são os tratamentos utilizados hoje em dia? Quais são as limitações desses tratamentos? Claro, infelizmente é uma doença que não tem cura até o momento, mas é claro, nós conseguimos aliviar os sintomas com algumas medicações. Eu vou aqui concentrar a nossa conversa naquelas mais clássicas e já bem estabelecidas, não algumas que são tratamentos eventualmente ainda em fase de desenvolvimento ou muito recentes e às vezes até mesmo controversos, de acordo com alguns especialistas. Então, nós podemos pensar lá em 1996, quando o Aricept, que tem o princípio ativo mais conhecido como a donepezila, foi utilizada. É uma substância que é um inibidor da acetilcolinesterase. Então, a acetilcolinesterase é uma enzima no nosso organismo que degrada o neurotransmissor acetilcolina. Então, o nosso organismo produz acetilcolina, e em algum momento ela é degradada para a gente controlar os níveis no nosso organismo. Mas, é claro, pessoas que já têm um déficit, uma diminuição desse neurotransmissor, muito importante para a memória e funções cognitivas, acaba precisando que esse neurotransmissor fique numa quantidade maior para ter uma qualidade de vida digna, principalmente quando a gente para pensar em pessoas que já têm um quadro da doença de Alzheimer bem estabelecido. Também temos outras duas substâncias que atuam como inibidores da acetilcolinesterase. Em 2000, temos o Exelon, que, na verdade, tem um princípio ativo rivastigmina, e, além disso, um ano depois, em 2001, temos o Razadin, que é a galantamina. Esses números que eu estou colocando, o ano especificamente, é quando ela foi aprovada pelo Food and Drug Administration, que é o órgão norte-americano, que geralmente é o que a gente costuma utilizar como referência. E esses primeiros nomes que eu fui falando logo depois do ano são os nomes comerciais, vamos dizer assim, que é como as pessoas conhecem com mais frequência, e quem desenvolve pesquisa na área acaba se prendendo mais ao nome dos princípios ativos, que é esse segundo que eu falo. Então, quando eu falo donepezila, galantamina, rivastigmina, é o nome que os químicos medicinais, por exemplo, usam com mais frequência. Claro, essas substâncias são utilizadas para tratamento dos casos leves e moderados da doença de Alzheimer, e em 2003 tivemos a aprovação do Namenda, que é a memantina, que nada mais é do que um antagonista de receptor de glutamato. E este é utilizado para o tratamento já de casos moderado a grave. E anos depois, em 2014, se descobriu a eficácia também para tratamento de casos moderados e graves da associação da donepezila e da memantina, que no caso seria o Nanzaric. E com isso você consegue uma associação de duas substâncias, a donepezila e a memantina, que podem ser utilizadas tanto para você controlar os níveis de acetilcolina, como também o efeito antagonista nos receptores de glutamato. Então, aí já se começa a pensar naquela questão de você ter uma cápsula, nesse caso com dois princípios ativos, mas atuando de forma dual, multi-alvo, atuando em dois pontos diferentes e, com isso, tendo uma ação mais interessante, mais eficiente, e é algo interessante a se levar em consideração. Mas as terapias que eu citei até o momento, os fármacos utilizados para o tratamento, eles conseguem aliviar os sintomas da doença, mas infelizmente eles não estão associados à reversão ou cura. Isso que eu ia comentar, como você falou que não tem cura, eu imaginei que esses medicamentos amenizam, digamos, os sintomas, é por aí, né? Sim. E, professor, em cima dessas limitações, enfim, desses medicamentos que não conseguem reverter, como você disse, né, a doença, o que a ciência tem procurado estudar ao redor do mundo para esse enfrentamento? Quais são os principais pontos que os cientistas têm buscado, digamos, priorizar ou atacar? Bem, tem várias frentes. Tem pesquisadores desenvolvendo
projetos relacionados a anticorpos monoclonais, indo para a biotecnologia, mas eu vou comentar aqui mais dentro do contexto da química medicinal o que a gente costuma explorar, utilizando principalmente ferramentas de bioinformática, utilizando informações relacionadas a estruturas tridimensionais que já foram obtidas por difratometria de raio-x ou criomicroscopia eletrônica como as principais técnicas. É interessante levar em consideração que estas duas que eu falei são as mais largamente utilizadas, difratometria de raio-x e justamente a criomicroscopia eletrônica são utilizados justamente com a finalidade de obtermos as estruturas tridimensionais de alguns receptores ou enzimas do nosso organismo. A partir do momento que temos o conhecimento dessas estruturas tridimensionais, conseguimos analisar especificamente o sítio ativo ou sítio catalítico dessas biomacromoléculas, e a partir dessas informações conseguimos, analisando a topografia desses sítios, dessas regiões onde as moléculas que têm atividade se ligam, planejar substâncias que sejam mais promissoras, que tenham um encaixe adequado naqueles sítios, e com isso a gente pode tentar buscar a atividade terapêutica desejada. Então, é uma doença multifatorial, a doença de Alzheimer, como eu havia dito, e já tem vários alvos que são caracterizados como promissores para investirmos em substâncias que, uma vez que estas têm uma atividade nestes alvos, podem resultar em tratamentos eficazes para a doença de Alzheimer. Dentre eles, eu posso reforçar a importância da acetilcolinesterase, também temos a butirilcolinesterase. Nesse caso, especificamente, a acetilcolinesterase costuma ser mais interessante, visto que, quando a gente pensa em nível sistema nervoso central, temos os neurônios mais periféricos relacionados à ação da butirilcolinesterase, enquanto a acetilcolinesterase ali realmente próximo das transmissões sinápticas, e acaba sendo mais interessante a acetilcolinesterase nesse sentido. Temos a BACE, que é a beta-secretase, os receptores nicotínicos de acetilcolina alfa-7 e alfa-4-beta-2 estão também relacionados à modulação e serem promissores para o tratamento da doença de Alzheimer, inclusive com estudos dizendo que eles podem estar relacionados à neuroplasticidade cerebral, ou seja, eventualmente a capacidade do nosso cérebro de restabelecer novas conexões e, com isso, de alguma forma, tentar compensar e até reverter possivelmente alguns efeitos deletérios da doença de Alzheimer. É uma esperança nesse sentido. Também temos o receptor GABA-A, GSK3-alfa e GSK3-beta, receptores de serotonina, o 5-HT, por exemplo. Então, tem vários alvos que têm sido explorados nesse sentido e tem muito espaço. A gente precisa ainda de muitas pessoas interessadas em desenvolver pesquisa na área, porque é um tema muito complexo, a gente precisa de mais gente trabalhando nesse sentido. E esses que você comentou, professor, a maioria deles imagino que parte já de um ponto que já existe, por exemplo, esses medicamentos, buscando talvez modificações nessas substâncias que as tornam mais eficazes, também tem essa, por aí também, né, imagino. Quando a gente para pensar no princípio ativo do medicamento, que a gente tecnicamente chama de fármaco, já é uma substância que foi aprovada para uso bem estabelecida. A partir dela, você pode propor modificações. Nesse caso, seriam modificações a partir da donepezila, galantamina, da rivastigmina e da memantina, como eu havia comentado. Quando a gente para pensar nesses outros alvos, eventualmente nós podemos ver se estes 4 fármacos que eu comentei também têm uma atividade em outros destes que eu havia comentado, e podemos sim utilizar informações das estruturas químicas dessas 4 substâncias, tentando planejar novas. Mas é claro, também, a partir do momento que nós conhecemos, por conta das técnicas que eu comentei, de difratometria de raio-x e criomicroscopia eletrônica, a estrutura tridimensional da proteína, podemos fazer um planejamento diferente.
planejar substâncias que têm um encaixe complementar ao sítio ativo dessas biomacromoléculas, não necessariamente necessitando da estrutura dos fármacos já existentes, até porque eles, na verdade, têm atividade como inibidores da acetilcolinesterase e também como, no caso da memantina, uma atividade antagonista dos receptores de glutamato. Então, quando eu paro para pensar nesses outros alvos que eu citei, como os receptores nicotínicos de acetilcolina, é mais interessante nós utilizarmos abordagens complementares para aumentar a taxa de sucesso, aumentar a chance de encontrarmos substâncias que realmente sejam ativas. Perfeito, professor. E agora, em fevereiro, o seu grupo publicou, né, um artigo de revisão sobre a atividade anti-Alzheimer de diversos compostos, tanto oriundos de produtos naturais, como também os de origem sintética. Queria que você comentasse aí quais foram os principais destaques, as principais conclusões que vocês chegaram depois desse artigo publicado. Bem, é interessante comentar que o nosso grupo de pesquisa tem uma tradição, apesar de ser um grupo recente, que foi fundado em 2015, temos o hábito de fazermos levantamentos bibliográficos bem consistentes, bem robustos, justamente para fundamentar a nossa pesquisa. E, é claro, temos pesquisas tanto relacionadas à parte de síntese orgânica, à parte de bioinformática em andamento, mas não deixamos de fazer essa atualização da literatura científica. Então, esse trabalho teve essa importância. Nós havíamos publicado no ano passado, na revista Current Drug Target, um trabalho em inglês falando de vários alvos relacionados à doença de Alzheimer, mas tínhamos a carência de material de qualidade atualizado em português sobre a doença de Alzheimer. Isso nos encorajou nesse ano, também na temática de doença de Alzheimer, dessa vez na revista Química Nova, publicar esse trabalho, que ele é muito mais focado em acetilcolinesterase, butirilcolinesterase, e também falando um pouco sobre a beta-secretase, no caso a BACE, também falando um pouquinho sobre GSK3-alfa e GSK3-beta, mas o que a gente tirou de conclusão com esse levantamento bibliográfico, que acaba fazendo a gente ter uma visão, uma perspectiva sempre atualizada da doença, é que a inibição da acetilcolinesterase continua sendo muito explorada por grupos de pesquisa, apesar de sabermos que não promove a cura, ainda alivia muito os sintomas, então é importante continuar desenvolvendo substâncias que tenham essa atividade inibitória, até para termos substâncias cada vez mais modernas e mais seguras. E também é interessante a gente levar em consideração que a acetilcolinesterase, a ação inibitória dela, pode ser combinada com substâncias que, por exemplo, tenham ação em outros bioreceptores, como, por exemplo, os receptores nicotínicos de acetilcolina. Então, talvez você consiga ter uma atividade dual, tanto inibindo a acetilcolinesterase, mantendo níveis adequados do neurotransmissor acetilcolina e também modulando receptores nicotínicos de acetilcolina que estão relacionados à neuroplasticidade cerebral. E quando a gente para pensar na importância, no contexto desse artigo da revista Química Nova, que você citou, para o planejamento de novos candidatos a fármacos, tem uma frase que eu gosto muito que diz que quem conhece a história tá ali de uma certa forma menos suscetível a cometer os mesmos erros que já foram cometidos no passado. Então, a partir do momento que nós conhecemos os produtos naturais e substâncias orgânicas sintéticas que já têm atividade em alguns alvos, nós podemos nos apropriar do conhecimento dessas subunidades estruturais, das características dessas substâncias, e quando a gente for planejar substâncias inéditas que já reúnam algumas dessas características, algumas dessas subunidades, a chance de nós termos um reconhecimento molecular adequado frente ao biorreceptor-alvo com maior taxa de sucesso acaba aumentando. Você torna mais eficiente essa busca, né? Porque você já sabe por onde está funcionando com mais. Sim, exatamente. É como na música, observamos que músicos mais criativos, eles acabam sempre tendo influências
de outras bandas, de outros compositores de sucesso. Então, como você vai compor material de qualidade cientificamente falando se você não está atento e não conhece a história do desenvolvimento das substâncias que já tiveram atividade até o momento? Por isso a importância de grupos de pesquisa que querem fazer um trabalho de qualidade na área de química medicinal estarem atentos à literatura e publicando também artigos de revisão com frequência para atualizar a comunidade e também se atualizar e estar sempre a par de tudo que está acontecendo, para a gente não acabar, como alguns dizem, reinventando a roda, porque se você não está atento, você pode acabar desenvolvendo algo muito parecido com um projeto que já é desenvolvido por um outro grupo na mesma temática. Então, até para a proteção intelectual, é importantíssimo estarmos atentos à literatura científica. E, professora, entrando agora mais na atuação do seu grupo especificamente, como que ele tem atuado nessa busca por substâncias químicas mais eficientes para o combate do Alzheimer? E qual a estratégia, digamos, que vocês estão adotando, né, para chegar com mais eficiência a essas novas substâncias e por que dessa estratégia? Bem, o fato da doença de Alzheimer ela ser multifatorial, e eu citei aqui para vocês, eu citei aqui para você apenas alguns desses alvos que têm sido explorados, isso acaba fazendo com que um grupo de pesquisa se concentrar ou colocar esforços em todos os alvos possíveis, isso acaba fazendo com que dificilmente se consiga fazer com consistência e qualidade, ainda mais para um grupo de pesquisa numa universidade que geralmente é financiado por projetos de pesquisa de recursos que não são tão expressivos como o que é desenvolvido na indústria farmacêutica. Então, dessa forma, precisamos ser pragmáticos e selecionar alguns alvos que sejam mais promissores, que tenham maior relação com as nossas competências profissionais. Nesse contexto, eu achei muito interessante o fato dos receptores nicotínicos de acetilcolina estarem relacionados à neuroplasticidade cerebral e também está relacionado a outras doenças como dependências químicas. Então, isso fez com que eu me concentrasse e quisesse investir nesses receptores, até por em outros projetos de pesquisa que eu já desenvolvi na época da pós-graduação, por exemplo, eu já andei trabalhando no sistema colinérgico, eu já desenvolvi substâncias que tiveram atividade nos receptores muscarínicos de acetilcolina, já desenvolvi projeto relacionado à enzima acetilcolinesterase, então eu já tinha um conhecimento do sistema colinérgico. Então, nesse contexto, quando tem vários alvos e vários são potencialmente promissores, nós temos que aliar as nossas competências prévias para desenvolver trabalhos mais consistentes. É claro, eu não trabalho com os mesmos receptores que eu trabalhava no passado, mas eu já conheço um pouco o sistema colinérgico, a ponto de entender que é uma abordagem promissora, como essa bandeira, vamos dizer assim, da neuroplasticidade cerebral ser uma ponta de esperança para a gente pensar numa possível reversão, mesmo que parcialmente, dos efeitos, claro, embasado sempre cientificamente no que a gente tem acesso na literatura científica e contato com outros grupos de pesquisa. E nesse contexto, não posso deixar de falar que, é claro, minha pesquisa como frente à busca de um potencial tratamento da doença de Alzheimer, acaba utilizando duas ferramentas principais: a modelagem molecular, mais especificamente relacionada a estudar as características desses biorreceptores-alvo, dessas biomacromoléculas, tentando entender os sítios ativos, quais resíduos de aminoácidos estão lá, como eu posso planejar substâncias mais promissoras que tenham uma interação adequada para gerar o efeito terapêutico desejado. E uma vez que a gente consegue planejar substâncias inéditas que se encaixam bem nesses sítios, por meio das ferramentas de bioinformática, na sequência a gente parte para a química orgânica sintética. Então, já temos vários estudos no nosso grupo de pesquisa que foram desenvolvidos do ponto de vista da bioinformática, que vários deles estão consolidados e a etapa de síntese está em andamento, onde algumas substâncias até mesmo
já foram obtidas e estão naquela etapa de avaliação farmacológica pelos grupos que colaboram com o meu laboratório, o LAC Medson. E, professor, em cima desses estudos que vocês estão desenvolvendo, você poderia compartilhar com a gente alguns resultados preliminares interessantes que você julga, enfim, e já dizer quais são os próximos passos que vocês pretendem para a continuidade desses trabalhos? Claro, é importante a gente falar desses aspectos, mas é claro, não tem como não entrar um pouquinho em química, ali falando um pouco de estruturas, mas eu vou tentar resumir até mesmo para todo mundo conseguir acompanhar bem. De uma, de uma forma geral, alguns resíduos muito importantes dos sítios ativos dos receptores nicotínicos de acetilcolina alfa-7 e alfa-4-beta-2 apresentam cadeias laterais desses resíduos de aminoácidos com subunidades aromáticas. Então, a gente observou que das substâncias que estamos planejando, aquelas que apresentam subunidades também aromáticas acabam fazendo uma interação complementar. Algumas nós chamamos de empilhamento π, empilhamento T, temos interações diversas que podem ser exploradas com o sítio ativo desses dois biorreceptores-alvo, mas moléculas que são desenvolvidas que têm subunidades aromáticas acabam tendo uma taxa maior de sucesso. Paralelamente, essas substâncias, quando elas apresentam uma subunidade que tem uma carga positiva, como, por exemplo, um nitrogênio, que apresenta uma característica básica e ele pode estar com carga positiva por acabar fazendo uma ligação com H+, por conta do pH intracelular, que fica ali em torno de 7,4. Também temos essa região catiônica das substâncias que nós planejamos, fazendo interações relevantes com o sítio ativo desses dois biorreceptores-alvo que eu comentei. Poderíamos ter, por exemplo, o nitrogênio carregado positivamente, fazendo uma interação cation-π, ou seja, o nitrogênio carregado positivamente faz interação com a nuvem π, por exemplo, com a cadeia lateral de um resíduo de triptofano no sítio ativo desses receptores. E nesse contexto, eu acho importante reforçar que como tanto o alfa-7 como o alfa-4-beta-2 estão relacionados à doença de Alzheimer, a gente tem, sim, buscado substâncias que tenham uma atividade dupla, que atuem em ambos. E, é claro, também temos a pretensão para as substâncias mais promissoras, também ver se elas têm capacidade de inibir a acetilcolinesterase e até mesmo considerar a possibilidade de avaliar o perfil de atividade dela, o possível perfil de atividade dela em outros alvos, que também estão relacionados à doença de Alzheimer. Professor, uma pergunta de leigo. Quando você disse que as substâncias aromáticas têm uma probabilidade maior de se encaixar com esses receptores, são substâncias que têm cheiro? Não necessariamente. Na verdade, lá no início da química orgânica, no desenvolvimento e na descoberta das substâncias aromáticas, algumas delas tinham realmente um odor característico, sendo que outras não necessariamente. Então, na verdade, ficaram conhecidas como compostos aromáticos, mas isso na verdade, é Uma mais uma regra. questão de nomenclatura, exatamente. Perfeito. E, professor, eu queria que você deixasse então uma mensagem final sobre, enfim, esses tratamentos, esses estudos que vocês desenvolvem, que a ciência desenvolve. E queria saber de você, pessoalmente, se você vislumbra um cenário positivo, promissor na descoberta desses novos fármacos que podem dar mais qualidade de vida para quem sofre com a doença. Eu particularmente sou otimista de que a gente vai vencer essa briga ao longo das próximas décadas, às vezes antes do que a gente imagina. E o que me deixou otimista são vários aspectos. O desenvolvimento de novas tecnologias, até mesmo na parte de bioinformática. Existem grupos trabalhando com inteligência artificial, estudos que a gente chama de dinâmica molecular, esses relacionados à parte da computação, no planejamento de novas substâncias, tem grupos que desenvolvem novos candidatos a fármacos com base em fragmentos moleculares, que chamamos de moléculas muito pequenas,
e depois disso vamos incrementando a estrutura dela e com isso fazemos com que ela se molde ao biorreceptor-alvo com uma maior taxa de sucesso. Como eu havia comentado, essa abordagem multi-alvo, ela tem sido explorada com cada vez mais atenção. Então, para você tratar uma doença multifatorial, se você atua em vários pontos da doença, isso acaba aumentando a taxa de sucesso e a capacidade de conseguirmos tratamentos mais eficazes, mas a gente não pode deixar de falar de um outro problema de saúde pública mundial, que eu também desenvolvo pesquisa nessa área, que é a obesidade. E a obesidade tem uma relação direta com a doença de Alzheimer. Para você ter ideia, Henrique, a doença de Alzheimer está relacionada com a obesidade muito por conta de pessoas obesas terem um menor fluxo sanguíneo no cérebro. E quando a gente fala de pessoas obesas, temos um metabolismo anormal de glicose que acaba estando diretamente relacionado com uma disfunção sináptica. O assunto é complexo, então aqui é mais para comentar sobre a importância, e nesse caso, quando eu falo de obesidade, um assunto sensível à nossa sociedade de uma forma geral, não estou falando daquele pneuzinho, não, estou falando realmente de pessoas que têm problemas de locomoção, problema de carga excessiva nos joelhos, pessoas que já estão com quadro de diabetes estabelecido, inclusive tem alguns autores que comentam da doença de Alzheimer como o diabetes tipo 3. Então, tem muito papo que a gente poderia levar em relação a esse tema, mas isso daí pode ficar para uma outra oportunidade. E te agradeço pelo tempo, pelo espaço, justamente para falar um pouco sobre o que a gente tem desenvolvido até o momento e também alertar as pessoas para a questão da doença de Alzheimer e não deixando de comentar ali um pouco também sobre obesidade, que são problemas de saúde pública mundial e que tem a tendência de crescerem cada vez mais. Professor, queria também agradecer, em nome do IQ aqui, pela disponibilidade, pelo bate-papo super educativo e informativo também para a população, enfim, para outros cientistas também. E que você entre em contato com a gente quando surgir alguma novidade, algum resultado interessante, para que a gente também possa continuar esse trabalho de divulgação para a sociedade. Sem dúvida, muito importante, um tema, que nem você disse, de saúde pública, problema global, né, que ultrapassa fronteiras. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade, sua atenção. Eu que agradeço, estou sempre à disposição para conversar e eu acho importante deixar aqui também o meu contato, caso as pessoas queiram algum esclarecimento, tenham alguma dúvida em relação ao que a gente falou aqui hoje, podem entrar em contato comigo por nailton.monteiro@unesp.br, que será um prazer compartilhar um pouco das informações que eu tenho e fazer com que a gente entenda um pouco mais sobre esses problemas que ainda continuam assolando tanto a humanidade. Obrigado mais uma vez, Henrique. Muito obrigado, professor.